Então, se você puder deixar o seu joinha, muda geral pra gente. E o compartilhar a live leva o nosso trabalho sempre mais longe, aumentando o número de visualizações, enfim. Tem uma informação aqui, aliás, ontem a gente trouxe essa informação da visita do Lula, né, aí a São Leopoldo, terra de petistas, essa é a verdade, né, de um prefeito petista, uma cidade que tem uma política dominada pelos canhotas, e aí a gente viu a cara de paisagem, cara de quem comeu e não gostou do Eduardo Leite, com o anúncio da chegada do Paulo Pimenta numa intervenção, ou numa espécie de intervenção federal proposta pelo governo Lula, com a criação de uma secretaria que dá ao Paulo Pimenta status de ministro. E aí, uma manchete da Gazeta do Povo de hoje diz que Lula quer levar crédito por ajuda ao Rio Grande do Sul com a Secretaria da Reconstrução e tenta enfraquecer Eduardo Leite. A notícia traz o seguinte: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não está medindo esforços. Perfeito. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não está medindo esforços para levar o crédito pelas ações de socorro e reconstrução do Rio Grande do Sul, que foi atingido por enchentes históricas. Segundo analistas ouvidos do povo, ações como criar a Secretaria Extraordinária da Presidência da República de apoio à reconstrução e dar vouchers de R$ 5.100 para 200 mil famílias visam melhorar a popularidade do presidente no país e aumentar as chances do PT nas eleições do Rio Grande do Sul. É isso mesmo que você está ouvindo. Nós estamos tratando que o PT está ajudando, mas está também buscando uma oportunidade de aumentar as chances nas eleições no Rio Grande do Sul. Você acha que alguém merece crédito? Bom, vamos lá. Lula anunciou as novas medidas de socorro em uma visita a São Leopoldo. Isso aconteceu ontem, a gente contou, cidade afetada pelas enchentes. Ele organizou também, oficializou, aliás, a criação da Secretaria da Reconstrução, comandada agora por Paulo Pimenta. Na verdade, Lula se livra do Pimenta, né, e coloca o Pimenta nos olhos do Eduardo Leite. Né? Por quê? Porque o Pimenta é candidato em potencial para o governo do Rio Grande em 2026. A pasta do Pimenta agora vai atuar como intermediador do Executivo e do Federal e do governo estadual para tentar, então, encontrar as ações necessárias para a reconstrução das áreas atingidas. Caio, é inimaginável pensarmos que o governo Lula cria uma secretaria com o objetivo de liberar recursos para a reconstrução do Rio Grande. Entretanto, como disse a matéria da Gazeta do Povo, tem o objetivo exclusivo de fortalecê-lo para as eleições de 2026. Eu não posso chamar isso de caridade nem aqui e nem na China, Caio. É verdade, Pitoli, mas esse é um DNA do governo Lula, né? O governo do PT. Eles se aproveitam de situações para fazer politicagem. O que nós estamos enxergando hoje é a politicagem escancarada, aproveitando de uma situação de extrema gravidade, uma situação trágica, talvez a maior tragédia já registrada não só no Brasil, mas no mundo, para fazer disso palanque político. Ontem ficou muito evidente na nomeação que aquilo dali era um palanque político, aquilo não era uma reunião, aquilo foi um evento político. Pessoas aplaudindo, gritando Lula, isso aí. Né? Então, eu acho que não é o momento, não cabe. Isso é quase desonesto com a população que está passando pelo que está passando. E o Paulo Pimenta, na verdade, ele está, sim, sendo colocado em uma espécie de pré-campanha, né? É um lançamento antecipado para que o nome dele seja trabalhado para o governo do Estado.
a cara do Eduardo Leite entregou muito bem o que ele pensa sobre isso, né? Ele ali engoliu seco, a boca seca, né? Umas 2 vezes tentando engolir seco, o desconforto dele ficou muito claro, porque apesar dele provavelmente não concorrer ao governo do Estado, hoje ele está, né, sob a direção do PSDB e, sem dúvida nenhuma, eles tentariam ou ainda tentarão emplacar um sucessor do PSDB no Estado. O PSDB que hoje já foi uma das maiores siglas no país, hoje é uma sigla extremamente reduzida e se perder também o Rio Grande do Sul, aí entra numa complexidade partidária muito grande. Então, ficou nítido o desconforto do Eduardo Leite, mas, infelizmente, é mais um movimento do governo do PT, né, de politicagem nesse momento para tentar ali dar protagonismo para o próximo candidato a governo pelo PT. Caio, a notícia da Gazeta do Povo ainda diz que a necessidade da criação dessa pasta para a reconstrução do Rio Grande vem sendo contestada por opositores e até aliados do governo Lula, pois a liberação de verba e também a coordenação das ações, tudo isso poderia acontecer por meio de ministérios já existentes, como o da integração, do desenvolvimento regional ou ainda do desenvolvimento e assistência social. A nomeação do ex-secretário de comunicação do governo, Paulo Pimenta, né, gaúcho e provável candidato ao governo do Rio Grande em 2026, foi entendida por todos, veja, aliados e opositores, como uma ação de politização da tragédia. A minha pergunta para você, Caio, que está aí no campo, na lida, né, com o gaúcho que sofre hoje diante da tragédia, como a população tem tempo de falar de política? Você ouve as reclamações, o governo do Estado, o Lula, isso tem tempo ou quem trabalha não tem tempo de tratar desse assunto agora? Né? Isso vai ficar para depois de fato, Caio? O Vitório, o pessoal aqui hoje está muito empenhado em reconstrução. A palavra hoje é essa. Mas é claro que esses escrachos políticos que estão sendo cometidos, né, em cima dessa tragédia, eles ganham repercussão aqui. Mas, graças a Deus, não do tamanho que os escrachadores pretendem. Eles são comentados aqui de maneira muito reduzida. Não é o momento para isso agora. E o evento que o Lula fez ontem para anunciar essa nova Secretaria de Reconstrução vira uma piada para todos aqui. E eu acho que pesa negativamente para o governo e, inclusive, para a possível candidatura do Paulo Pimenta, porque, repito, nós estamos falando de uma das maiores tragédias do mundo, se não a maior tragédia do mundo. E é claro, é nítido o uso dessa tragédia para fazer palanque político. Vitória, as pessoas ainda estão em abrigos, ainda tem corpos não descobertos dentro de casas que ainda seguem alagada. Não é hora para politicagem. O governo, nesse momento, tem que se ater em prestar socorro para a população. Veja, enquanto as pessoas ainda estavam sendo socorridas por barco, eles estavam tentando escolher um nome para um projeto de reconstrução. Agora já deram um passo a mais, criando uma secretaria que não sabe-se claramente qual é a real função dela. Porque, como já bem mencionado, já existem ministérios que poderiam, sim, cuidar do repasse de dinheiro para a reconstrução do Estado. Então, o que está muito claro para nós é um movimento do governo federal tentando já semear uma possível candidatura, dar um protagonismo para o possível futuro candidato a governador pelo PT, Paulo Pimenta, mas em um momento completamente inoportuno, né? E isso está sendo, sim, comentado pela população, e eu acredito que eles estão dando um tiro pela culatra, né? Eles não estão conseguindo colher o que eles esperavam plantar, né? É realmente um escracho com a população nesse momento. As pessoas estão hoje pensando em sobrevivência, enquanto os políticos estão buscando politicagem e protagonismo. Que não sejam esquecidos. Caio, tem um lado dessa notícia que a gente precisa lembrar.
por mais que Eduardo Leite não venha para a reeleição, né, porque ele já foi reeleito em 2022 para o governo do Rio Grande, ele queria, acredite se quiser, protagonismo nesse momento agora para tentar capitalizar e criar a musculatura que ainda não tem, porque as pesquisas mostram, para uma eventual candidatura à presidência da República em 2026. Então, a briga de ambos é por votos, a briga de ambos, ninguém está olhando para o gaúcho, para o homem, para a mulher, para o idoso, a idosa, a criança que está agora sofrendo, ninguém está olhando para esse com o carinho de quem precisa, com um único propósito, que é ajudar. Estão olhando, na verdade, com o propósito de angariar votos, moral, credibilidade, musculatura, envergadura política, aliados, apoiadores. É inacreditável o que a gente está vivendo, porque a gente está falando do Paulo Pimenta, que, embora seja um deputado federal eleito pelo estado do Rio Grande, né, a gente sabe o que pensa e a gente sabe quem é o montanha da planilha da Odebrecht. Não dá para esquecer disso, a gente não pode virar as costas por um passado tão recente. Ao mesmo tempo, Eduardo Leite foi aquele cidadão que, em tempos de pandemia, ele fez o que fez com o povo do Rio Grande, cerceando a liberdade de acesso a gôndolas em supermercado. Então, veja, é com essa turminha que a gente está lidando. Não tem ninguém que a gente fala assim, olha, mas a gente precisa olhar, porque a história daquele, né, remete àquilo, aquele bom feito, né, é um benfeitor e tal. Né? Não, a gente está falando de um que tenta censurar, de um que usou até aqui a Secretaria de Comunicação. O Paulo Pimenta, através da SECOM, e a SECOM utilizava desse expediente para dizer o seguinte, tá cobrando o governo, tá atacando o governo, vou parar de mandar o recurso. Como fez com a própria Jovem Pan, e a gente sabe disso, né? A cabeça do Pavivi ali, a prêmio, a minha também, e a de tantos outros, enfim. Então, o que a gente viu acontecer com o Paulo Pimenta no comando da SECOM foi o uso da máquina para propaganda, e dessa forma, o Eduardo Leite já disse, né? Quem tirou a liberdade do gaúcho em tempos de pandemia. Mas os dois, nenhum ali tem o propósito de ajudar, não. O propósito de ambos, infelizmente, é o voto, viu, Caio? Eu concordo 100%, Pitoli, porque se nós formos reparar, eles têm agendas muito semelhantes, né? Como bem dito, durante a pandemia, as ações foram completamente errôneas, foram cometidas atrocidades contra o livre-arbítrio da população, que ficou para a história, como, por exemplo, o fechamento de gôndolas do supermercado, né, com o intuito de criar, segundo o próprio governador à época, criar menos circulação de pessoas, acabou formando mais filas na porta dos estabelecimentos. Então, enquanto, né, o próprio governador tinha acesso a tudo dentro do palácio, né, emitia decretos ali naquele momento, fechando o salão de beleza, mas o cabeleireiro dele vinha cortar o cabelo dele de Pelotas, andava 400 quilômetros para atendê-lo. Então, é a turma da hipocrisia, é a turma da Agenda 2030, né? São agendas progressistas, então é uma briga interna, né? É o teatro das tesouras, PT e PSDB, que a gente sempre teve. E agora eles estão, sim, aí tentando buscar protagonismo para fazer capital político para ambos, né? Só que nós estamos falando da maior tragédia do Brasil, e isso não vai passar batido, Vitória. Isso tem um preço. O que eles estão fazendo está sendo enxergado pela população. Hoje não existe mais a desinformação propagada por grandes veículos de comunicação, porque nós temos jornalismo independente e ainda temos um resto de liberdade dentro das redes sociais que eles tanto tentam controlar.